Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria nós continuamos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estudamos agora lições CPAD, lição de número 11, atributos da unidade da fé. Então, vamos continuar o nosso estudo na aula extra, falando desta base de unidade, sempre levando para a humildade, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4, que estudamos um pouco nesse texto na aula disponível no YouTube. Agora nós vamos continuar nossa parte extra, aula 2, tratando sobre estes atributos que Deus colecionou e nos deu de presente para nós estarmos desfrutando desta realidade bem presente pelo Espírito de Deus. Números capítulo 12, Êxodo capítulo 28, Números 12, verso 2, Êxodo 28 e 4. Nós vamos ver uma rebelião interna quando Moisés foi chamado por Deus. Enquanto isto, Arão e Miriam silenciosamente se rebelaram contra a sua liderança, Moisés. Então, em Moisés houve uma forma humilde e mansa. Por isso que a Bíblia fala que Moisés, um homem muito manso, o mais manso da terra. E assim, como Arão e Miriam, muitos têm se rebelado hoje contra seus líderes. É um espírito de rebelião que está por trás. Assim, Miriam e Arão falaram tudo isto por causa que eles observaram que Moisés era um varão muito humilde, muito manso. Então, assim como Arão e Miriam, muitos hoje estão se confundindo com seus líderes. E eles confundem liderança, vamos dizer, mansa, com moleza, como aquele que não faz nada. É aí que eles se confundem. E estes que se confundem, eles sempre querem impor seus pontos de vista nas reuniões. E assim tumultuam as reuniões. E eles acabam se arrebentando. Por quê? Porque ali a gente diz, ele é humilde, mas aquela humildade é uma verdadeira pedra no sapato daquele que está se rebelando. Glória a Deus. Então, o que nós observamos é o seguinte, só porque ele é humilde e manso, eu agora vou falar o que eu quero? Jamais. A tranquilidade é a característica do líder. Mas isto não diz que ele jamais deverá abrir mão da disciplina, da vara. Moisés foi um líder manso e humilde, mas ele foi um líder duro. Arão foi constituído por Moisés. Então, em termos constitucional, na sua religiosidade, Arão era menor do que Moisés. Moisés quem constituiu. Se vocês escutam, ou melhor, vocês assistiram aí o filme do Rei Davi, aparece o Abner falando para Saul, para ele deletar Samuel, falar mal de Samuel. E assim, o Abner, ele coloca na mente de Saul para que ele venha de vez falar mal, falso, a respeito de quem? De Samuel. Vocês sabem por que Saul ele retruncou? Porque Saul, nesse momento, veja a sabedoria, como um liderado vai falar mal do seu líder? Se o líder foi quem ungiu o liderado, vamos dizer, o pastor ungiu o membro ao diaconato, ao presbitério, e esse liderado vai dizer que o seu líder é falso, ele também é falso, aquele que foi ungido. Se ele achar que o seu líder é falso, ele está se recriminando,
Com isso, Saul jamais poderia dizer que Samuel era um falso profeta, porque senão ele também seria. Era burrice. Então, Saul responde no filme: se eu disser que Samuel é um falso profeta, eu também sou um falso rei, porque foi ele que me ungiu. Olha aí. Por isso que tenhamos o cuidado nessas rebeliões, caiamos fora. Então, a primeira atitude de uma pessoa rebelada é que ela fala mal do seu líder. É a primeira atitude. Se você falar contra quem te ungiu, ora, se ele for falso, tu também é. Está se autocondenando. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. O servo com as virtudes casadas. Se eu tenho uma virtude, sempre devemos associar, isto é, casar-se às virtudes. Como nós temos um casamento humano, de um homem com a mulher, Deus também quer que casemos as nossas virtudes, as nossas qualidades. E a Bíblia diz em Pedro que o poder casa com a fé. Quem tem fé deve casar com poder. Porque aquele que tem fé, para fazer milagre, precisa de poder. Glória a Deus. Então a fé associa, casa com a virtude. E a virtude ela tem que associar casando-se com a ciência. Por quê? Porque ela não pode se inchar. Porque a virtude, ela precisa de uma pessoa que tenha conhecimento. E este conhecimento, é aqui que está o segredo, meus irmãos. Quando nós temos a primeira e a segunda milha, a graça e a lei, a túnica e a capa, a primeira face e a segunda face. Sempre temos as duas partes. Glória a Deus. Então a ciência, ela vai casar também, não vai ficar solteira. Ela casa com o domínio próprio. Por que ela casa com o domínio próprio? Porque se ela não tiver controle, a ciência machuca os irmãos. Porque ela se desobedece. Ela fica dizendo, eu sei, eu sou cientista. Fica humilhando, pisando os outros, porque sabe. Então ela tem que casar com o autocontrole, autodomínio. Glória a Deus. E aquele que tem autodomínio, ele não pode jamais ficar sozinho. Ele tem que casar também. Não pode ficar sozinho o autodomínio. Ah, eu domino tudo. Ele tem autodomínio. Mas ele não faz nada porque está sem casar com outra virtude. E o autodomínio, ou domínio próprio, ele tem que casar com a paciência. É a coisa maravilhosa, né? Aos nossos olhos. Por quê? Porque a paciência, ela vai equilibrar mais ainda esse autodomínio. Porque o autodomínio, sozinho, ele fica no muro. E com a paciência, ele consegue agir. E se a pessoa ficar sozinho na paciência, ela fica parada. Com isso, a paciência solteira é terrível. É uma pessoa sem fazer nada. É que nem aquelas pessoas que dizem, ei, irmão, eu sou paciente, eu sou assim mesmo. Então, a paciência casa com a piedade. Está em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. As virtudes casadas com as virtudes. Então, a paciência, ela casa com a piedade. Porque a piedade é um bom marido para a paciência. Por quê? Porque a piedade, ela sente o lugar do outro. A piedade, ela sente dó. Jesus teve piedade por nós, porque ele olhava para nós e tomou o nosso lugar. E assim aquele bom samaritano também tomou o lugar daquele que estava caído, daquele que estava meio morto. Então, o que é ser piedoso? É você passar ou tomar o lugar de alguém. Glória a Deus. Tudo isto mostrando que a pessoa, ela é piedosa. E a piedade solteira, sozinha, ela vai fazer acepção de pessoa. É terrível. Nós não podemos deixar sozinho as virtudes. Tem que casar, associar uma virtude com a outra. E assim,
quando nós fazemos associação, a piedade, ela vai associar-se, casar-se com o amor. Porque ela não pode ficar solteira. Porque ela vai fazer aquela questão da panelinha. Ela vai querer só os que são dela, da mesa, da patota, do grupo dela. Aqueles que são santos, vem para cá. Vocês não são? Não ora, vai para lá. Então ela faz essa acepção de pessoas. Ela procura pessoas só do círculo dela. Então, ela tem que casar com amor. Porque quando ela olhar para todos, ela não vai fazer acepção de pessoas. Ela vai amar a todas as pessoas, assim como Jesus amou. Glória a Jesus. Então, o amor, ele tem que ter a piedade. A piedade tem que ter o amor. Aí depois o amor casa de novo. É associando a virtude. Uma virtude associada à outra. Por quê? Porque a piedade casou com a paciência. E agora, melhor, a paciência casou com o amor. A piedade casou com o amor. E o amor não pode ficar só solteiro. Você já viu um amor solteiro? É quando a pessoa se ama sozinha. Tá nem aí. É o amor solteiro. É o alto amor. É a pessoa que ama a si própria. Ela ama só a si mesma. Ela não ama os outros. Com isso, ela tem que casar este amor com a caridade. A caridade está dentro do mandamento que Jesus nos ensinou. Qual é? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É um novo mandamento que Jesus nos deu. Glória a Deus. Ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Como Cristo não estava no Antigo Testamento como ser humano, então foi um mandamento novo, porque Cristo foi uma realidade. Ele veio como homem e assim ele disse, eu dou um mandamento novo. Eu sou novo na história e assim eu também dou um mandamento. E é novo como eu sou novo. Glória a Deus. Então Efésios capítulo 5 mostra 5 ministérios. Querendo a unidade da fé, da doutrina, da estatura do varão perfeito. Nós vamos agora entrar numa questão, numa aula, continuando aqui, nunca ministrada, mas que será de grande proveito para o seu elevo espiritual e também na sua classe. Então, querendo a unidade da fé, Efésios fala sobre isto. Para que nós cheguemos à estatura do caráter, da estatura da personalidade de Cristo. Então, o caráter é exatamente como você vive diante da sociedade, agindo e reagindo. Então, o caráter é discutido quando alguém age e reage nas situações neste mundo. Então, como as pessoas resolvem os seus problemas? Agindo e reagindo. Então, o caráter dela é denunciada nesta terra, nestas questões. Então, como eu faço para chegar à estatura de varão perfeito, santo como Jesus? Aleluia! Unindo a fé, unidade da fé, edificação no corpo de Cristo, para chegar à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, conforme a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos meninos. O menino sempre está brigando, depois está se unindo. Briga, se une, não sejais menino. Glória a Deus. Então, o objetivo aqui, meus irmãos, é chegar ao quê? À maturidade. É esta a questão da aula de hoje. Maturidade. Por que maturidade? Porque a nossa lição 11 vai tratar dos 4 temperamentos que existem no homem. E qual é a revelação de hoje para nós? Dentro do aspecto dos querubins, quando nós lemos lá em Ezequiel capítulo 1, o querubim ele tem quantas faces? Ele tem 4 faces. Não tem 4 faces? A face de homem, certo? A face de homem, certo? Face de homem. A face de águia. Não tem a face de águia? Face de águia. A face de bezerro.
certo? A face de bezerro, a face de leão, ok? Face de leão, a face de leão, certo? São 4 tipos de face, isso nos querubins. Ó, retaguarda e frente. Lá, são 4, ó. 1, 2, 3, 4. O que é isso? Nós estamos estudando os temperamentos. Todos os homens têm temperamento. E os seres humanos têm 4 temperamentos. Então, vamos lá. A face de águia. Face de águia. Como cada um representa um temperamento, então a face de águia representa um desses temperamentos. E nós vamos estudar. O bezerro, olha aí o bezerro. Vamos colocar aqui, ó. Águia, bezerro, homem e leão. Cada um tem um temperamento. Então, o temperamento do homem, você sabe já. Vamos lá? Qual é o temperamento do homem? Vou anotar aqui, ó. Sanguíneo. O homem é sanguíneo. Não tem os temperamentos? São 4? Então, as pessoas, no meio delas, tem umas que são sanguíneas e até sanguinárias. Sanguíneas. Como Pedro tirou a orelha do soldado. O temperamento da águia. Estudando aí, hein? Vai anotando aí. Vamos lá? Temperamento da águia. Temperamento da águia. Melancólico. Tu já viu uma pessoa melancólica? Melancólico. Certo? Temperamento, isso aqui são símbolos, melhor. Na face do querubim tem 4 faces. Em uma cabeça só. E nós estamos trazendo os temperamentos e mostrando como são eles no ser humano. A águia fala do temperamento melancólico. O boi fala do temperamento fleumático. Fleumático. Aqui nós estamos estudando dentro do contexto dos temperamentos. Essa aula não é uma aula cristológica, como a gente costuma dar, mas é uma aula dos temperamentos que nós estamos estudando conforme a lição 11. E aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos o outro. O outro é o leão. Esse leão, ele é um temperamento, um tipo de um temperamento do homem colérico. Eu já tenho 4 aqui, ó. Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Vamos estudar esses 4 temperamentos? Vamos lá? Vamos lá. Olha aí. Esses temperamentos falam sobre aquilo que você age e reage. Pela ação ou reação, vão medir você. Por isso que é bom pensar e depois agir. Agir só depois que pensar. Porque depois que fazer a besteira, não tem mais jeito. Jesus queria frear a má ação, a má atitude. Ele queria levar nós a agir e reagir como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, como pequenos cristos. E assim levar nós à perfeição, a sermos parecidos com Cristo, que Cristo tem essa perfeição. Os fariseus, eles atuavam olho por olho, dente por dente. E o cristão, Jesus disse, não dá. Vamos mudar esse negócio aí no texto. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo. Jesus não aceita mais, bateu, levou. Ele não aceita. A lei dizia, matou, tem que morrer. Roubou, tem que pagar. E adulterou, tem que ser morto, apedrejado. Então,
Jesus, ele deu exemplo e mostrou como se faz para nós fazermos igualzinho ao mestre, igualzinho a Jesus. Nós temos que aprender a ação e reação. E pela nossa ação e reação, nós somos chamados ou de bobo, bocó, ou de inteligente. É isso que determina as nossas atitudes. E esta aula é muito maravilhosa, que nos vai ensinar a pensar antes de agir. E a reação, Jesus disse, entregar a outra capa, meu filho, a outra face, ande a segunda milha, exceda a doutrina dos escribas e dos fariseus, exceda, ande a segunda milha. Você vive na graça, não é somente na lei, porque a lei dizia assim, mas na graça diz assim. Então, conforme diz Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, falando sobre o Sermão do Monte, Jesus falou a respeito das virtudes do crente, em 3 capítulos, aonde nós estamos falando sobre isto. Exatamente mostrando a medida que o Espírito Santo vai tomando na nossa vida. E tudo isto vai ter que melhorar pela atitude do Espírito Santo na nossa vida. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, a nossa ação e reação, ela vai melhorando de acordo com a medida que o Espírito Santo vai tomando conta da nossa vida. Então, os temperamentos são 4. E nós estamos estudando sobre este maravilhoso assunto. Agora veja, águia fala do melancólico. Boi fala do temperamento fleumático. O que é uma pessoa que tem um temperamento fleumático? Tu já falou com uma pessoa e até irritou ela. E ela ficava só olhando para você. Mas você não sabe o que está passando dentro dela. Ela é fleumática. Ou seja, ela segura. Mas só que vai haver um momento que vai haver uma explosão. E você não aguenta mais ouvir ela. Ela é fleumática. Ela vai só guardando. E de repente ela se explode. O fleumático é assim. Você fala, ela fica só te olhando. E ela vai se enchendo, até que não aguenta mais, explode. E é como uma boiada que vem atrás de você, para pisar em cima de você. Se você falava alto, agora ela está explosiva. É terrível esse momento do fleumático. E sai da frente, certo? Deixa eu desenhar aqui, ó, do lado de cá. Vamos para cá mesmo. Ó, a mão, ela tem esses dedos aqui, ó, certo? Ó, 4 dedos e um separado. São quantos temperamentos? 4. Presta atenção. Ó, altura, altura, altura e altura. Nenhum dedo é igual. Ó, nenhum dedo é igual. Todos têm um tamanho diferente. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Todos têm um tamanho diferente. Ó, olha a altura desse e desse, ó. Vamos colocar outra cor. Altura desse e desse. O que é isso? 1, 2, 3, são 4, meus irmãos. E o que nós estamos estudando? 4 no temperamento. E o que é isto? Eu tenho o dedo, ó, 1. Esse aqui é o predominante. Este que está aqui do lado é o quaternário. Este aqui, presta atenção aí. Vamos lá. 1, 2, 4 e 3. De novo, nós temos o predominante, certo? O predominante. Voltando, certo? Porque a mão está ao contrário. Esse dedo está para cá, tá vendo?
E esse dedo está para lá. Então vamos para cá, que é melhor. Certo? Ó, contando aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos lá? Predominante, esse. O associado, esse. Associado, predominante e associado. Esse é o terciário e esse é o quaternário. Amém? Esse simboliza os 4 temperamentos. Todo ser humano tem temperamento. E são 4 os temperamentos que existem no ser humano. E uma criança ainda não está em formação. Porque toda criança a gente julga logo. Ela é sanguinária. As crianças estão batendo uma na outra, estão jogando pedra. As crianças a gente julga logo, mas todas as crianças, aparentemente, elas são sanguinárias. Mas ela vai tomando o quê? Maturidade pela sua idade e ela vai revelando um desses 4 temperamentos. Ou fleumático, ou melancólico, ou colérico, ou sanguíneo. Um desses 4 ela vai revelando. E o que é que o Espírito de Deus faz na nossa vida quando nós encontramos a Cristo? Os dedos não são, ó, a altura aqui, ó. Se lembra? São diferentes níveis, certo? Não são diferentes níveis? São diferentes níveis. O Espírito de Deus, ele pega o mais alto, ele abaixa. E pega o mais baixo e alteia. Para que todos tenham a mesma unidade. Glória a Deus. Ele vai fazer isso em nós. Equilibrar pela doutrina, pelo ensinamento, pela palavra de Deus, os nossos instintos, os nossos temperamentos são equilibrados. Porque o Espírito de Deus vai tomando espaço e a capacidade vai ser dele, não nossa. Você vai ficar a ponto até de morrer por Cristo, uma coisa que você negava como Pedro. Mas hoje, morremos até por Cristo. Glória a Deus. Isto é a capacidade que o Espírito Santo faz em nossa vida. Louvado seja Deus. Então, vamos continuar? Então, algumas crianças são até sanguinárias, né? Infelizmente, por causa da fase. Elas vão crescendo e revelando os seus temperamentos. Se for melancólico, como já falei. O melancólico, irmão, já adulto, nós, entre os temperamentos, aquele que é melancólico, se colocar para decorar uma coisa, ele não é bom de decoração. Ele é bom de apontar. Olha, está errado. Tá? Ele é bom de acusar. Esse melancólico, ele é bom nisso. O melancólico, ele dá certo na tesouraria, porque ele gosta de contar os miúdos e ele presta conta até dos centavos. O melancólico é bom para a tesouraria. Então, para trabalhar com finança, ele vai nos mínimos detalhes, dá certo. Mas uma coisa que ele não gosta, de tomar banho. Na França, como é frio lá, e outros países, eles costumam lavar só as partes, mas o banho uma vezinha aqui, outra acolá, muito diferente de nós brasileiros, que tomamos todos os dias. Eles lá não, por causa do frio. Então, o sanguíneo, ele começa a chorar, abraça você, ri com você, mas na primeira encrenca, ele dá uma bicuda em você. Ele não está nem aí para te defender. O sanguíneo, ele é bom para realizar as coisas. Se você colocar 5 coisas para 5 pessoas fazer, ele sozinho faz. O sanguíneo é assim. Colocou na cabeça, ele realiza. Esse é o sanguíneo. Glória a Deus. Mas se o sanguíneo desanimar, ninguém arrasta ele para canto nenhum. Ele vai pela aparência e é capaz de fazer uma obra que foi destinada a 5 pessoas. O colérico, ele xinga todo mundo, mas depois está sorrindo. Ele é insensível, ele não sente nada no coração. Ele é colérico. Xinga todo mundo, depois está rindo. Ele é insensível. Mas todos são líderes.
Todos são líderes, porque são pessoas que Deus salva e coloca na liderança. Então, tem o líder que é fleumático, o que é sanguíneo. João e Pedro. Pedro e João. O João, você já sabe, fleumático. O Pedro, sanguinário e até sanguíneo, como eu disse no caso da orelha, que ele cortou a orelha. Foi preciso Jesus pegar a orelha e colocar no canto para ver se Pedro não morria. Então, João é aquele que ficava colocando a cabeça no seio de Jesus. E era conhecido como apóstolo do amor. E Pedro foi quem traiu Jesus. Todos dizem agora, Jesus vai escolher João. Por quê? Porque João sempre está com Jesus. Mas Pedro traiu Jesus. O que vai acontecer? Pedro vai e pede perdão a Jesus. Então, o Pedro, ele não tem vergonha de pedir perdão. Pedro é sanguinário, ele não tem vergonha de pedir perdão. Então, o sanguinário, o problema dele é que ele se mete em encrenca. E se não for Jesus colocar, no caso lá da orelha, ai do Pedro, ele já tinha morrido há muito tempo. Então, o Pedro, ele é sanguinário, diferente do João, fleumático. Então, pela natureza dos dois, Pedro e João, quando a gente vê em João capítulo 20, eles correndo, indo até o sepulcro, eles saem correndo igualmente, os dois vão sozinhos. Os dois vão correndo ao encontro do sepulcro, onde Jesus havia sido ressuscitado. O que é que vai acontecer? João vai chegar primeiro. Como é que um fleumático chega primeiro do que um sanguinário? A lógica seria que o sanguinário chegasse primeiro do que o fleumático. Mas por que o sanguinário chegou por último? Porque o sanguinário tinha problemas na consciência. Ele havia traído Jesus. E este é o problema de todos os sanguinários. Se ele tiver problema na consciência, ele fica para trás. Então, se o sanguinário estiver com a consciência errada, pesada, isso vai atrasar ele. Esse foi o problema do sanguinário, de Pedro. O certo seria aquele que estava na frente, o precipitado. Não é o precipitado, não é o Pedro, o Pedrão? Então era ele que teve que estar na frente. Mas a Bíblia diz que quem chegou primeiro foi João. Só que João é fleumático. E o fleumático é medroso. Aquele que está acostumado de passar em uma rua, mas quando tem um cachorro, ele não passa. E o João não entrou na sepultura, porque é fleumático. Vai que tem um morcego. Mas o Pedro, quando ele chegou na sepultura, a Bíblia diz, ele entrou, o sanguinário entra. Mas o sanguinário não tem medo? Tem. Mas ele vence o medo, mesmo tremendo. Mesmo se assustando. Então, Pedro entrou, João não entrou. Então, o que nós observamos é o seguinte, nós estamos falando de duas naturezas, sanguinário e fleumático. Pedro e João. Mas não estamos falando aqui da doutrina cristológica em si, mas estamos falando de acordo com a lição, os 4 temperamentos. Então, João era um bezerrão, um fleumático. Glória a Deus. Então, e João era, Pedro era sanguinário. Chorou amargamente. E quem é homem chora. Glória a Deus. Porque o homem, ele é sanguinário. Isso aqui, ó, na revelação das 4 faces. Então, mas, continuando aí. Mesmo que tenha medo, ele consegue vencer o medo, o sanguinário. Mesmo que entre todo arrepiado dentro do túmulo, ele vai todo tremendo, mas ele entra no túmulo. Ele entra na encrenca. Ele faz tudo isto. E no casamento?
O que é que acontece quando alguém casa um com o outro? Quem é quem? Qual o temperamento do outro? Um sanguíneo sempre procura e busca um fleumático. Imagine 2 sanguíneos, irmão. Misericórdia. Tem que ser um diferente do outro. O sanguíneo sempre busca um fleumático e vice-versa. Eles brigam. Qual casal que é perfeito? Não existe isso. Mas esses que brigam, geralmente estão depois juntos. Por quê? Porque eles têm tranquilidade. Porque um é fleumático e outro é sanguíneo. Então, haverá momentos de tranquilidade. Glória a Deus. Nós estamos falando de texto como João, capítulo 20, mostrando 2 pessoas com temperamento diferente, dentro do ponto de vista dos 4 temperamentos. Efésios capítulo 4, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, glória a Deus. Exatamente o que é isto? Chegar à estatura de varão perfeito é ter equilíbrio dos temperamentos. É levantar o que está lá embaixo para cima e o que está em cima de baixo para baixo. E, biblicamente, ajustar, equilibrar dentro do conhecimento para que venha a nossa maturidade cristã. É o Espírito Santo que faz esta obra de equilibrar o fleumático e o sanguinário para que ambos venham ter uma estatura perfeita de Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.